Muito bem. Vamos agora ver alguns exemplos do uso de construtores. Para iniciarmos o nosso exemplo, vou criar aqui uma nova classe. Mais uma vez, clicando com o botão direito do mouse, selecionando a opção Novo, classe Java. O NetBeans vai me solicitar o nome da minha classe. Colocarei aqui pessoa. Ok? Vou finalizar. Muito bem, acabamos de criar uma classe pessoa. Vou apenas apagar aqui alguns comentários adicionais para ganharmos a área de tela. E para começar, vamos colocar alguns atributos nesta classe, como por exemplo, string nome, int idade, e vamos colocar aqui também um double peso. Ok? Muito bem. O construtor, ele nada mais é do que uma estrutura semelhante a um método, ok? Inclusive algumas literaturas citam o construtor como método construtor, ok? Mas isso pode variar bastante. Mas fato é que ele tem a mesma estrutura, no entanto, ele não tem retorno, ok? E o nome dele é obrigatório que seja o mesmo nome da classe. Então, por exemplo, pessoa. Isso é um construtor. O construtor que eu acabei de criar é exatamente o construtor padrão, ou seja, aquele que não tem retorno algum, como vocês podem observar. Ele não tem retorno algum e não tem argumento algum, certo? Muito bem. Bom, vamos modificar um pouco a estrutura deste construtor. Vou colocar aqui, para ele receber um string nome, um int idade e um double peso. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Qual é a essência do construtor? O motivo do construtor, a sua justificativa, é basicamente receber alguns argumentos de entrada e alimentar atributos que o nosso objeto irá herdar da sua classe. Então, neste caso, eu vou colocar aqui, nome vai receber o valor de nome. Muito bem. Agora, nós vamos lembrar de um conceito que nós falamos nas nossas últimas aulas, que é justamente o que? A distinção de variáveis. Percebam que o atributo nome está aqui em verde, e aqui eu tenho uma variável local chamada nome. Então, quando estou fazendo esta operação, eu basicamente estou colocando na variável local nome o seu próprio valor, ou seja, não estou mudando muita coisa. Para diferenciá-las, é fundamental utilizar o this. Então, this.nome, ficou verde é igual ao atributo, é igual a nome. E vou fazer a mesma coisa para todos os outros atributos. Vamos alimentar idade com idade e this.peso igual a peso. Esse é um construtor tradicional, ok, pessoal? Então, estamos recebendo aqui argumentos suficientes para inicializar todas as variáveis. Mas nem sempre nós temos situações desse gênero. Eu poderia ter uma situação, então vamos fazer aqui uma sobrecarga, onde eu recebesse apenas, por exemplo, o nome da pessoa, ok? Então eu poderia simplesmente alimentar apenas o atributo nome. Ou ainda eu poderia determinar uma regra. Todo e qualquer objeto que seja criado onde apenas o nome seja passado, eu posso fixar que a idade será sempre 0 anos. Significando aqui que é um recém-nascido, por exemplo. Ok? Então, também com construtores, nós podemos utilizar a sobrecarga para fazer esse tipo de coisa. E aí, como consumimos esse construtor? Bom, vou criar uma outra classe aqui, teste, pessoa. E nesta classe nós vamos criar o nosso tradicional método public static void main, para podermos começar com a codificação. E aqui eu vou criar uma variável do tipo pessoa. Pessoa P1 é igual a new pessoa. É exatamente nesse momento que nós vamos utilizar o construtor. Olhem só, se eu pressionar Ctrl espaço. O próprio NetBeans já vai me trazer aqui as opções de construtor que eu tenho. Ok? Então eu tenho um construtor que é string nome e um construtor que recebe 3 parâmetros. Mas o que acontece se eu fizer exatamente assim, como nós costumávamos fazer até então? Dessa forma, estou chamando o construtor padrão.
No entanto, se vocês se lembrarem, na classe pessoa, eu criei dois novos construtores. Então a regra é, enquanto a classe não possui construtor algum, o Java fornece a ela um construtor padrão sem argumentos. A partir do momento que nós criamos alguns construtores, esse construtor padrão deixa de existir. Então por isso que nós estamos com esse erro. Então agora nós somos forçados a utilizar um dos dois construtores que existem, que é esse primeiro, que recebe o nome, ou esse segundo, que recebe vários argumentos. Então vamos utilizar esse segundo, por exemplo. Então vou passar aqui o nome da pessoa, João. Vamos colocar uma idade e um peso. Ok? Prontinho. Aqui está o nosso construtor funcionando normalmente. Da mesma forma, eu poderia fazer para invocar o segundo construtor. New pessoa. E se eu passasse apenas o nome, por exemplo, nós teríamos também meios de criar um objeto. Ok? Muito bem, vamos testar, vamos ver se está tudo funcionando. Eu poderia criar aqui um método system.out.println para imprimir todas as informações, nome, idade e peso. Mas concordam que seria repetitivo criar isso para cada um dos dois objetos? Eu precisaria repetir muito código. Então, para evitar essa repetição de código, o que farei? Vou lá na classe pessoa e vou criar um método. Este método que nós criaremos, ele vai retornar uma string e vou chamá-lo aqui de dizer informações, por exemplo. Muito bem. Qual será o objetivo do método? Ele vai devolver um texto correspondendo ao nome da pessoa, mais, vamos colocar aqui, informações de idade, dois pontos, vamos deixá-lo colocar aqui a idade da pessoa, e vou colocar aqui o peso da pessoa. Muito bem. Agora vamos testar. Então, aqui vai ficar um system.out.println p1.dizer informações. E faria a mesma coisa para a pessoa 2. Ok? Vamos testar? Olhem só. A primeira pessoa foi o João, idade 21, peso 75,4, como esperávamos, porque inicializamos todas as variáveis. E aqui o Carlos, com idade 0, peso 0, pois chamamos o segundo construtor e apenas colocamos nele o nome e uma idade padrão. Agora, complementando o nosso exemplo, vou criar uma nova classe chamada carro. Ok? Vamos finalizar. Vou eliminar aqui um comentário adicional. E essa classe carro, ela terá um único atributo, que é um atributo do tipo da nossa classe, pessoa. E eu vou chamar esse atributo de piloto. Ok? Muito bem. Bom, concordam que este atributo é um atributo do tipo pessoa? Então, o que acontece? Se nós utilizarmos o construtor padrão, ou seja, aquele que não recebe nenhum argumento, ok? Independente de termos ou não termos criado, seria exatamente isso aqui que a linguagem entenderia. Então, o que significa isso? Toda vez que eu fosse criar um novo objeto do tipo carro, ele deixaria esse atributo aqui dentro sem objeto nenhum. Ele ficaria nulo, ficaria vazio, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplesmente aproveitar o construtor de carro e também construir um objeto do tipo pessoa, ficando algo mais ou menos dessa forma. This.piloto igual a new pessoa. Ok? E eu poderia utilizar qualquer um daqueles dois atributos. Ok? Então, por exemplo, esse aqui. Vamos colocar aqui um piloto de teste. Ok? Olhem só. Vamos voltar para a nossa classe de testes. E agora aqui eu criarei um carro. Carro, car.
igual a new carro. Vamos ver se o piloto que está lá dentro é o de testes mesmo. System.out.println. E eu vou imprimir aqui o carro, eu quero pegar o piloto que está neste carro e eu quero ver o nome deste piloto. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou executar o código. E olhem só, o nome do piloto que está no carro é teste, exatamente como nós colocamos no construtor da classe carro. Eu poderia, inclusive, na minha classe carro, fazer mais coisas. Eu poderia aqui, além de ter esse construtor, eu poderia ter um segundo construtor que já recebe um piloto pronto. Por exemplo, algo assim. This.piloto igual a essa pessoa. Ok? Olhem só a sobrecarga. Já temos dois construtores. Lá na nossa classe de teste, como eu poderia validar isso? Eu simplesmente crio uma nova variável do tipo carro. E aqui, no momento de construir, o que eu faço? Eu utilizo o segundo construtor, passando uma pessoa já pronta como piloto. P1, que no caso é aquele João que nós criamos. Vamos ver se isso funciona? Vou fazer um system out. Vou escrever aqui piloto do carro 2, apenas para não confundir ali a visão. E aqui nós vamos concatenar o car2 ponto piloto ponto e vou chamar inclusive o método dizerinfo. Olha só. Vou dar um enter aqui para melhorar a visão de vocês. Vamos lá. Olhem só. O piloto do carro 2 é o João, de 21 anos, com peso 75,4. É aquela mesma pessoa que nós criamos ali em cima, ok? Então essa relação ela se mantém. Então vocês podem criar quantos construtores acharem necessário e fazer aí essa integração, né? Passar objetos de um tipo para outro conforme a necessidade.